Nossa, gente, que preguiça de ter que assistir aqueles vídeos daquele tal de artistinha lá no Pernambuco falando que Jesus é travesti. O Lula é travesti. Ele protestou no seu show lá em Garanhuns, dizendo que Jesus é travesti. Jesus é travesti. Jesus é bicha. Jesus é bicha sim, porra! Jesus é transgênero. Jesus é transexual sim. Jesus é tudo, como um protesto assim da sua alma, pobre alma. Jesus é travesti. Porque um juiz proibiu que uma peça que retratava Jesus como travesti não passasse, não fosse feita lá em Pernambuco. Fazer vilipêndio público da religião dos outros não dá pra ser assim, bicho. Que Jesus é travesti sim. Imagina, por exemplo, se eu pego o próprio Johnny Hooker, que é esse artistinha aí falando que Jesus é travesti, e eu faço uma peça dele dizendo que ele era um militar fascista, um estuprador de criancinhas e um violentador de mulheres. Será que ele ia achar legal isso? Ele não iria entrar com um processo? Pode vaiar à vontade, enfia a vaia no cu. Se eu fizesse, por exemplo, uma peça retratando Ogum como uma prostituta, ou Ogum como um pedófilo, Ogum como um travesti, qualquer coisa que seja um vilipêndio óbvio e expressivo de uma religião, você acha que isso não traria comoção? Che Guevara é travesti. Agora, o negócio com o cristianismo, tá beleza! Fidel Castro é um assassino! Ele resolveu, esse artista aí tal de Johnny Hooker, que nem sei quem é, esse tal de Johnny Hooker que ganhou seus 15 minutos de fama, ficou famosinho porque ficou chamando Jesus de travesti, Jesus de bicho, mandou o pessoal enfiar a vaia no orifício rugoso infralombar. Enfia a vaia no cu. O pessoal tá confundido, achando que isso ia acontecer nesse festival idiota que aconteceu do Lula Livre, enquanto ele obviamente está preso. Mas, na verdade, apesar de não ter sido feito no Festival Lula Livre, o senhor artistinha aí que diz que Jesus é travesti é também um eleitor de Lula. Até fez propaganda do Lula outro dia aí num show. Essa criatura foi, inclusive, vejam só, a gente fica falando mal da ONU, as pessoas acham que a gente aqui é exagerado, que a ONU é pró-agenda LGBT. Ele recebeu um prêmio de igualdade das Nações Unidas, da ONU, da organização, o prêmio de campeão da igualdade. É assim, é igualdade no sentido do George Orwell, né? Todo mundo é igual, mas algumas pessoas são mais iguais do que as outras. Johnny Hooker é... Pedido ou medida? Porque falar que Buda, que Ogum, Maomé, qualquer outra pretensa divindade não ganhou o título de travesti, né? O Buda é um... Não, Buda não. E ele resolveu fazer uma guerra, agora tá nervoso, ele tuita, ele escreve, ele fala, ele tá todo nervoso. Maomé... Não pode, Maomé não pode. Ele resolveu fazer guerra, porque eu acho que a pele dele não tava hidratada no dia do show. Uma gay com a pele hidratada, ela não quer guerra com ninguém. Então, faz favor, alguém manda um creme aí hidratante pra ele ver se ele sossega e para de vilipendiar a religião dos outros, fazendo um favor? Ogum é... Não, Ogum não pode. E deixa eu ensinar um negócio pra vocês. Esse tipo de histeria que aconteceu com esse artistinha só acontece por uma única razão. Não é apenas protesto porque a peça foi proibida. Isso serve a um único objetivo: provocar e ofender os cristãos. Aí os cristãos ficam todos nervosinhos, ficam muito nervosos, ficam irados, putos. Ai meu Deus, ele chamou Jesus de travesti. O que eles fazem? Vão lá nas redes sociais, vão no show, etc, e começam a xingar o cara. Aí o que ele faz? Se faz de vítima. Eu tô sendo perseguido, ai meu Deus, como os cristãos são violentos. E aí ele faz o que ele queria fazer desde o princípio: provar, entre aspas, que os cristãos são homofóbicos e perseguidores, que só fazem discurso de ódio. Calma, quiser viado. Ou seja, ele persegue e ofende. Quando é ofendido e perseguido, ele se faz de vítima, então acusa todo mundo de fazer aquilo que ele fez no princípio. É isso que tem que ser denunciado. Ele ofende e persegue, se faz de vítima e depois chama todo mundo de perseguidor e odioso, de ferozes. Ai meu Deus, eu sou uma pobre vítima do sistema cristão. Tanto é verdade que ele retuitou, ele compartilhou um tweet de uma conta chamada Espectro Comunista, que diz o seguinte: Isso mesmo, amado Johnny. Escancara mesmo a hipocrisia e o ódio dos cristãos conservadores, xenofóbicos, transfóbicos do Ocidente. Mostra para todo o Brasil o quão Cristo foi julgado, perseguido pelos fariseus detentores da moral. Jesus era negra e travesti, sim. Não caiam nesse tipo de provocação. Denunciem que ele está fazendo isso para provocar as pessoas e depois chamá-las de homofóbicas. Porque ele, na verdade,
é que é o fóbico, o cristofóbico. E se Cristo não for da maneira, do jeitinho que ele quiser, aí não dá. Aí, parabéns, seu campeão da igualdade. Igualdade só para aqueles que são iguais a você, né? E João Willis é hétero. Nós não podemos cair nesse tipo de armadilha cultural. A gente tem que ficar esperto. E para não cair nessas bobagenzinhas, a gente tem que começar a pensar, tem que ler livros. É por isso que hoje nós começamos uma promoção de 4 dias para comemorar os 300 mil inscritos no meu canal. Nós já ultrapassamos os 300 mil e vamos continuar crescendo. E agora, para ajudar o canal e para fazer você virar gente de verdade, é que nós abrimos 8 grandes categorias com muito desconto. E as 8 categorias são Fake News, Guerra Cultural, Igreja Católica, Teologia da Libertação, Cultura da Morte, Vida de Estudos, Literatura Universal e Literatura Brasileira. O negócio tá louco, bicho! E para começar essa história de Fake News, a gente lançou o Kit Fake News, com o livro 1964, O Elo Perdido, para acabar com essa história do golpe de 64. O livro Desinformação, do Tenente General Yomi Pachepa, que é um clássico que todo mundo tem que ler. E este aqui, que é Meias Verdades, Velhas Mentiras, contando como é que os comunistas fazem para enganar você com informação. Na sessão sobre guerra cultural, a gente tem o Poder Global e Religião Universal, do Monsenhor Juan Cláudio Sonaurra, que é fundamental para entender as questões de aborto, gênero, como é que funciona toda essa cultura antivida. O Comunista Exposto, que é um livro que desmascara cabalmente a ideologia comunista, Contra o Cristianismo, sobre a ONU e a União Europeia e a guerra contra os cristãos. A Nova Era e Revolução Cultural, do professor Olavo, que é um clássico. Se você quiser entender Gramsci, tem que ler isto aqui. Maquiavel Pedagogo, para você entender a porcaria que é o nosso sistema educacional. O que é de errado com o mundo, do Chesterton, que é um livro profético, lançado no começo do século XX. Nós temos aqui o Manual Politicamente Correto do Islã e das Cruzadas, para acabar com o mimimi de que as cruzadas foram um assassinato em massa e que o Islã é uma religião maravilhosa. E aí a obra monumental que deve ser lida por todo brasileiro, O Jardim das Aflições, do professor Olavo. Na categoria Igreja Católica tem este importante livro sobre a Inquisição, que mostra que, na verdade, ela foi um tribunal da misericórdia e não foi esse assassinato em massa, perseguição à bruxa, como os idiotas dizem. E tem também o Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, que é um livro fundamental para você entender o galho que você está sentado hoje. Sobre Teologia da Libertação, nós temos 2 livros importantes. O primeiro é o do Felipe Aquino, que é uma coletânea de documentos importantes sobre o tema. Você tem que ler este livro aqui. E o segundo é do senhor Julio Loredo, Teologia da Libertação, um salva-vidas de chumbo para os pobres. Este livro aqui é completíssimo, é muito bom, cheio de referências e mostra os principais problemas e atores da Teologia da Libertação. Nós temos uma sessão sobre cultura da morte. Tem vários livros sobre gênero. Eu quero destacar alguns sobre aborto, que é este aqui. Aborto e a Sociedade Permissiva, que é um livrinho curto e muito explicativo. Tem o livro Aborto Nunca Mais, do professor Felipe Aquino, que é um livro que eu recomendo. E tem, é claro, o livro do Francisco Ratzo, que é o Contra-Aborto, que são 3 livros muito bons sobre o tema. No grupo de vida de estudos tem Ortodoxia do Chesterton, clássico, se você não leu, você continua idiota. Origem e Epílogo da Filosofia, que é o lançamento da Vide, do Ortega y Gasset. Tem o Que é Filosofia, do Ortega y Gasset. Tem o clássico O Futuro do Pensamento Brasileiro, do professor Olavo. E é claro que tinha que ter Jean Guiton, O Trabalho Intelectual. Livro fininho, potente e importante se você quer ter uma vida de estudos. Na seção de Literatura Universal tem bastante livro, mas eu quero dar alguns destaques para Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, para quem não leu, 2 volumes, sensacional, tem que ler. Tem também o Fausto, de Goethe, que tem que ler. Crime e Castigo, livro clássico de Dostoiévski, com uma bela tradução da Editora 34. E tem também Apocalipse, a história do Padre Elias. Ele tinha essa primeira versão aqui, eu li, foi um dos melhores romances da história recente que eu já li. Esse Michel Lumbray é um gênio. E agora ele saiu uma nova versão, toda revisada, nova capa, toda bonitinha. Este livro aqui, sinceramente, não estou brincando, mudou a minha vida. E para finalizar, na literatura brasileira tem vários livros, mas eu quero dar destaque a 2. O primeiro deles é um livro de poemas do Bruno Tolentino, Balada do Cárcere, que foi um grande poeta brasileiro, inclusive amigo do professor Olavo, que está desconhecido. Nós precisamos ressuscitar o Bruno Tolentino. Leia este livro, A Balada do Cárcere. E o último agora é este romance maravilhoso, considerado um dos grandes romances brasileiros, do Gustavo Corsão, Lições do Abismo. Este livro aqui foi lançado agora e já está em promoção para você. Então, gente, vocês ficam pedindo recomendação de livro? Aqui está a recomendação de vários livros. A promoção vai agora do dia 30 de julho até dia 2 de agosto. Será, portanto, segunda, terça, quarta e quinta-feira é o dia que ela termina. Entre agora e não perca, porque os livros vão acabar.